Olá, bem-vindos ao Pode Crer na Bíblia. Olá. Hoje a gente vai fazer uma análise bem profunda de um capítulo-chave, Êxodo, capítulo 12. Um capítulo marcante mesmo. Vamos conversar sobre a instituição da Páscoa, a libertação de Israel do Egito, tudo isso com base no texto bíblico, claro, e em alguns estudos que ajudam a gente a entender melhor o significado, né? Exato. Tanto o teológico quanto o prático. O nosso objetivo aqui é desvendar juntos as camadas de sentido desse relato tão fundamental. Então, bora lá? Vamos nessa. Bom, o capítulo já começa instituindo a Páscoa, ali nos primeiros versículos, de 1 a 14. Deus estabelece um novo tempo para Israel. Sim, um novo começo. O versículo 2 é bem claro. Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. É um recomeço total. E as instruções para celebrar são muito específicas, né? Demais. E cada detalhezinho tem um peso simbólico, sabe? Pega o cordeiro, por exemplo. O cordeiro. Êxodo, capítulo 12, versículo 5, especifica direitinho. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano. Sem mácula? Isso. Essa perfeição exigida sem defeito algum já aponta para algo muito maior, entende? É o que chamamos de tipologia. Uma pré-figuração. Exatamente. Perfigura a pureza, a perfeição de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro depois vai escrever sobre isso lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19, falando do precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Nossa, que conexão forte. E o sangue desse cordeiro, então, era central, né? O versículo 7 manda: E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Sim, e era muito mais que só uma marca, sabe? Como assim? Era o sinal visível da fé e da obediência deles. Era isso que garantia a proteção de Deus. O próprio Deus fala, olha só, no versículo 13. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Uau! Vendo eu o sangue, passarei por cima. É um símbolo poderoso da redenção, do resgate do juízo. E para nós, hoje, isso se cumpre totalmente no sangue de Jesus, né? 1 João capítulo 1, versículo 7 diz que o sangue dele nos purifica de todo o pecado. Entendi, faz todo sentido. E a refeição em si? O versículo 8 fala: E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas a comerão. Pães asmos, sem fermento, isso também tem um significado? Tem, e profundo. Os pães asmos, sem fermento, que aliás, eles tinham que tirar todo o fermento de casa, como diz o versículo 15, simbolizam a pureza. Pureza. Sim, a necessidade de se livrar do pecado, da corrupção. O fermento na Bíblia muitas vezes representa isso. Paulo usa essa imagem lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8. Ah, lembro dessa passagem. Ele fala para a gente celebrar a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. E as ervas amargas. As ervas amargas? Lembram a dureza da escravidão no Egito, né? A amargura daquela vida. E, por extensão, a amargura que o pecado traz para a nossa vida também. Puxa, quanta coisa em uma refeição só. E tinha uma pressa, uma urgência em tudo isso, né? O versículo 11 descreve como eles deveriam comer. Sim. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Por que essa pressa toda? Olha, reflete a iminência da libertação. Eles tinham que estar prontos para sair do Egito a qualquer momento. Mas, para nós, isso também traz uma lição espiritual importante. Qual seria? A de estarmos sempre prontos, vigilantes, especialmente pensando na esperança da volta de Jesus. É um chamado para a gente estar espiritualmente preparado, sabe? Preparados, gostei disso. E tem mais um detalhe sobre o cordeiro, lá no versículo 46, que é fascinante. Qual? Diz que nenhum osso seu será quebrado. E isso aconteceu literalmente com Jesus na cruz. João capítulo 19, versículo 36 registra isso. É impressionante. Realmente impressionante como tudo se encaixa. E toda essa preparação leva à 10ª praga e à saída do Egito, né? A partir do versículo 29. É um momento muito forte. Muito forte. Os versículos 29 e 30 relatam:
E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todo primogênito na terra do Egito. E levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Nossa, que juízo terrível! Terrível, mas foi o ato soberano e poderoso de Deus que trouxe a libertação. A praga finalmente força o faraó a deixar o povo ir, como a gente vê nos versículos 31 a 34. E aí eles saem. Saem depois de exatos 430 anos de peregrinação e servidão, que os versículos 40 e 41 mencionam. Israel sai do Egito. E os versículos 35 a 37 ainda dizem que eles levaram despojos dos egípcios. Essa libertação física é um símbolo muito poderoso da libertação espiritual do pecado que Deus oferece a todos nós. E Deus fez questão que isso não fosse esquecido, né? O versículo 14 diz que a Páscoa seria um estatuto perpétuo. Exato. E os versículos 26 e 27 orientam os pais. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é este? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito. É para ensinar, para passar adiante. Fundamental. A memória do que Deus fez da salvação precisa ser cultivada e ensinada. E tem mais uma coisa. A distinção clara entre Israel, protegido pelo sangue, e o Egito, atingido pela praga. Sim. Isso também é uma figura da separação final que vai acontecer no juízo de Deus, sabe? Entre quem aceita a salvação e quem rejeita. Falando em mergulhar na palavra e entender esses eventos a fundo, muitos acompanham o projeto Reavivados por Sua Palavra, né? A leitura de um capítulo da Bíblia por dia. Um projeto muito bom. E olha só que interessante, o capítulo de hoje no projeto é justamente Êxodo 12. Que oportunidade incrível para reler ou ler pela primeira vez com esse olhar que a gente conversou aqui, né? Toda essa riqueza de detalhes. Perfeito, uma ótima conexão. Então, para a gente resumir nossa conversa, Êxodo 12 não é só uma história antiga, é sobre o Cordeiro Perfeito, o sacrifício. O sangue que protege e redime. A libertação poderosa de Deus, a importância da pureza, de estar pronto. E essa prefiguração maravilhosa da obra de Jesus Cristo. Exato. Se essa nossa conversa sobre a palavra de Deus tocou o seu coração, a gente convida, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, com a família e, claro, se inscreva aqui no canal Pode Crer na Bíblia. O nosso maior desejo é que a mensagem da Bíblia alcance mais e mais vidas. E fica uma reflexão, né? Se o sangue do Cordeiro nas portas foi aquele sinal visível da fé que protegeu Israel naquela noite terrível, como é que a nossa fé diária no sacrifício de Cristo nos marca hoje? De forma visível. E como ela nos prepara para o futuro glorioso que Deus promete? Ótima reflexão. Explore mais a fundo a palavra de Deus com a gente. Siga o Pode Crer na Bíblia. Que as verdades eternas da Bíblia possam iluminar o seu caminho e fortalecer a sua fé a cada dia. Amém. Até a nossa próxima análise. Tchau! Tchau, tchau.